Olá, estamos aqui para a nossa 11ª aula do curso de Mecânica e Estatística da pós-graduação. Bom, nessa aula nós vamos continuar discutindo cadeias de Markov de tempo discreto, mas com uma primeira incursão em aplicações importantes ou especiais em física, tá bom? Eu vou discutir um pouco mais um critério para equilíbrio, que é muito utilizado em física, chamado balanço detalhado, e vou discutir um primeiro modelo, assim, historicamente importante, chamado modelo das urnas de Ehrenfest, tá bom? Relembrem-se que quando eu falo CMTDs, é a minha abreviação para cadeias de Markov de tempo discreto. Então, vamos lá. Pessoal, nós já vimos em aulas anteriores qual é a dinâmica de evolução temporal de uma cadeia de Markov de tempo discreto. Temos ali uma recorrência mediada pela matriz de transição estocástica. Tá? Na aula passada, nós mostramos como fazer uma decomposição espectral de uma potência arbitrária dessa matriz de transição estocástica para que nós possamos evoluir um vetor de probabilidade inicial para qualquer vetor de probabilidade num instante t. Mas nós tivemos que fazer hipóteses, né? Para nós construirmos essa decomposição espectral, nós dependíamos de que houvesse uma certa regularidade na nossa matriz de transição. Nem sempre isso será possível. Então, nós temos que ter várias ferramentas para discutirmos possíveis soluções dinâmicas ou, pelo menos, para o equilíbrio, pelo menos para o estado estacionário de uma cadeia de Markov. Bom? Então, essa técnica, esse princípio, na verdade, chamado de balanço detalhado, ele é extremamente importante dentro da física estatística. Vamos ver o que é isso. Tá? Esse critério de balanço detalhado, pessoal, é um critério, efetivamente, vai ter uma expressão ou uma série de expressões matemáticas que o expressam, certo? Que, juntamente com outras exigências, é uma condição, é um critério que vai garantir a convergência para um único estado estacionário, tá? Vamos ver a construção desse objeto, e aí eu vou poder falar melhor sobre o que ele realmente nos mostra ou não. Comecemos aqui com a nossa dinâmica fundamental de uma cadeia de Markov. Nós vimos que um resultado fundamental que vem da lei da probabilidade total é a nossa evolução de um passo. Né? Se todas as probabilidades de cada um dos estados do nosso sistema em um instante forem conhecidas, e nós conhecermos a matriz de transição T, essa matriz de transição, vezes esse vetor coluna de probabilidade de estados num instante, atualiza esse vetor de estados, de probabilidades de estados para o instante seguinte. Em termos de componentes, quando nós pegamos cada componente desse vetor que nós temos do lado esquerdo e do lado direito, ele vai ser expresso assim, uma expressão que já apareceu para a gente, embora no sentido oposto, né? Ora, a probabilidade de eu estar num certo estado I no instante t depende de eu estar em todos os possíveis estados J no instante anterior e ter transicionado de J para I. Apesar desse E, relembrem-se, esse produto não é por independência, é pela lei da probabilidade total, tá bom? Ótimo. Não tem nada de novo aqui, estamos apenas recuperando um resultado antigo. Só que agora nós vamos fazer uma pequena mágica, uma pequena tramóia. Qual é essa tramóia? Nós vamos subtrair do lado esquerdo e do lado direito uma mesma grandeza. Essa grandeza será a probabilidade do mesmo estado I, só que no instante anterior. Qual é a ideia? É como se nós estivéssemos olhando aqui para uma barrinha de um histograma que caracteriza a distribuição de estados da nossa cadeia de Markov em um instante. E no instante anterior, nós estamos olhando para a altura da mesma barrinha do histograma, porque é do mesmo estado I. Então, notem, na verdade, nós temos N equações aqui, porque esse I aqui poderia ser qualquer um dos N estados da nossa cadeia de Markov. Mas fixamos um deles, chamamos de I. Bom, olha o que vai acontecer com o lado direito dessa equação. Eu repito esse somatório aqui, e eu tenho que subtrair, para manter a igualdade, eu tenho que subtrair a mesma grandeza. Então, eu preciso subtrair πi de t menos 1. É isso que eu faço aqui. Só que eu posso multiplicar πi de t menos 1 pelo número 1.
Só que o grande truque é que eu vou expressar o número 1 simplesmente por uma conservação de uma probabilidade condicional. Vejam só, lembre-se que nossos elementos da matriz de transição, TJI, representa, na verdade, a probabilidade de transição de I para J. Quando nós somamos, a partir de alguma certa origem bem definida aí, as probabilidades de transição para todos os possíveis destinos J, incluindo ficar no próprio I, é claro que nós temos que ter uma conservação da probabilidade. Então, esse termo que eu estou colocando aqui entre chaves, ele vale 1. Tá? Então, eu tenho uma identidade. Realmente, essa linha aqui equivale à expressão anterior. Subtraí a mesma grandeza e multipliquei essa grandeza por 1. O detalhe é que, como esse somatório é em J, apesar de ter um índice livre I ali dentro, o somatório é em J. Então, na verdade, esse πi de T-1, ele é uma constante em relação aos J's. Então, ele pode entrar no somatório. Tá bom? Entrando no somatório, nós teremos um grande somatório subtraído de um outro grande somatório nos mesmos índices. Então, nós poderemos expressar isso como um único somatório. Um único somatório. Então, a conclusão é aquela variação na probabilidade de um certo estado, uma coluninha, uma barrinha do meu histograma, em um passo temporal, será uma soma em todos os estados possíveis no instante anterior, quando eu considero o seguinte: probabilidade de eu estar em outros estados e migrar para aí com uma contribuição positiva. Enquanto eu poderia já estar no estado I e migrar para outros estados J. Notem que isso tem uma contribuição negativa. Pessoal, nós estamos vendo aqui uma equação de fluxo, de balanço de probabilidade, tá bom? Nós temos, é como se fossem barrinhas do histograma vizinhas aí, que se conectam com I, ou alimentando aquele estado I com probabilidade, ou dele retirando probabilidade, tá? Isso aqui é um análogo discreto de uma equação que descreva um reservatório de água salina, em que você pode estar jogando, inundando esse reservatório com uma solução de certa concentração, e poderia, por exemplo, estar misturando tudo aquilo e ter um buraco no fundo que você teria um vazamento. É uma equação de balanço, tem termos positivos e negativos, embora probabilidades sempre sejam positivas. Isso é um fluxo probabilístico, tá bom? Ora, se nós tivermos um estado estacionário da nossa cadeia de Markov, nós teremos todo um histograma que vai parar de mudar com o tempo, assintoticamente no tempo. Isso quer dizer que cada uma das barrinhas deve parar de mudar. Para tempos muito altos, se existir um estado estacionário, essas duas grandezas são praticamente iguais, tá? Para qualquer estado I. Então, na hipótese de existência de um estado estacionário, esse lado esquerdo deve se anular. Zero deverá ser uma soma de várias parcelas. Cada uma dessas parcelas, certo? Representada aqui pelo índice J, indexada por J. É claro que o que precisa ser anulado, pessoal, é o somatório, tá? Nós podemos ter um somatório se anulando com termos do tipo 1, menos 1, mais 7, menos 7, mais 13, menos 13. Só que 0 mais 0 mais 0 mais 0 também pode dar 0, embora isso não seja necessário de forma alguma. Bom, o fantástico é o que nós chamaremos de balanço ou fluxo detalhado, é uma hipótese que nós não sabemos se vale na vida real, mas que pode ser adotada em modelos que nós queremos construir para garantir convergência ao equilíbrio. Nós vamos exigir que cada uma das parcelas desse somatório seja zero por construção, para que nós garantamos, assim, não sei se necessariamente o caminho para o equilíbrio, mas no mínimo que se eu já estiver no equilíbrio, ele será um equilíbrio estável. Então vamos lá, vamos ver isso. Eu comento aqui em palavras tudo isso que eu mencionei para vocês, imaginando que o tempo torna-se tão grande quanto a gente queira, né, para que haja um estado estacionário,
e πi de infinito, eu vou chamar simplesmente de πi, eu exigir o anulamento de cada uma dessas parcelas da soma, assintoticamente, equivale a essa condição. É um balanço detalhado, porque para qualquer par de estados do meu espaço de estados, eu digo o seguinte: qual é o fluxo probabilístico de J para I? Fluxo probabilístico. Não é uma probabilidade de transição pura. Primeiro, eu tenho que estar no estado J, lá no equilíbrio. E aí eu transiciono de J para I. Esse é um fluxo de probabilidade de J para I. Tá? Não adianta eu ter uma, digamos assim, uma conectividade muito grande de J para I, se eu nunca visitar J frequentemente. Então, eu não vou ter muitas chegadas em I a partir de J, mesmo que esse termo fosse alto. Então, na verdade, eu preciso ter uma capacidade exercida. Então, esse aqui é o fluxo de probabilidade de J para I. Ora, o balanço detalhado exige que eu tenha o mesmo fluxo probabilístico no sentido inverso. Tem uma massa probabilística concentrada em I e transicionando de I para J. Isso deveria valer para todo par de estados do meu espaço de estados. Fisicamente, parece querer exigir demais da natureza, mas repito, muitas vezes essa construção de balanço detalhado é na construção de algoritmos ou de hipóteses que nos levem para o equilíbrio por uma dinâmica que pode não ser a verdadeira. Mas se eu souber que uma dinâmica verdadeira tem um único estado estacionário, se eu tiver um algoritmo usando a condição de balanço detalhado que me leve ao único estado estacionário, pelo menos eu acho o estado estacionário, por mais que a minha dinâmica tenha sido fake. Tá bom? Essa é uma condição muito tradicional em dinâmica estocástica na física estatística, tá bom? Condição de balanço detalhado. Tá? Sendo absolutamente explícito, ela é chamada de balanço detalhado porque ela vai ser uma condição suficiente para garantir a estabilidade do estado estacionário. Vocês viram que somar vários zeros, realmente, eu elimino a dinâmica em cada um dos estados, quando eu estou, né, cada um dos elementos do espaço de estados quando eu estou num estado estacionário. Tá? É uma condição suficiente, mas não é necessária. É curioso que alguns anos atrás eu vi um Physical Review Letters em que alguém propôs um método de Monte Carlo sem balanço detalhado para você chegar no equilíbrio. Claro, não tem contradição nenhuma. Essa condição é suficiente, mas não é necessária. Bom? Então, isso encerra essa primeira discussão, embora o balanço detalhado vá permear nossas discussões posteriores. Agora, eu gostaria de apresentar para vocês o modelo das urnas de Ehrenfest, tá bom? Esse modelo também é conhecido como o modelo do cachorro, dos cachorros e das pulgas. E vocês vão perceber por quê. Nós vamos construir aqui uma dinâmica estocástica, tá? Que vai ser uma cadeia de Markov de tempo discreto. Teremos passos temporais discretos e estados discretos. Como é essa dinâmica? Imaginem, pessoal, que nós temos várias bolinhas numeradas, como as bolinhas de um bingo. Então, bolinhas numeradas de 1 a 100, por exemplo, embora eu vá fazer manipulações com N geral e não apenas 100, né, nas páginas subsequentes. Tá? Então, o que acontece? Nós colocamos algumas das nossas 100 bolinhas numa urna que eu vou chamar de urna A. E as demais bolinhas estarão na urna B. Tá? Todas as 100 bolinhas numeradas, identificadas, estão aqui. Ou na urna A ou na urna B. Ou no cachorro A ou cachorro B. Tá bom? Então, o que vai acontecer? Nós vamos fazer um sorteio uniforme. Tá? Como se fosse um sorteio de bingo. Nós temos um saquinho com todos os 100 números representados uma única vez ali. Sorteamos uma bolinha, vemos qual foi o número sorteado, tá bom? E o que nós vamos fazer? Se tivermos sorteado, por exemplo, o número 21, a bolinha de número 21 mudará de urna. Não interessa se inicialmente ela estava em A, como vocês veem aqui desenhado, ou se inicialmente ela estava em B. O número sorteado, a bolinha com aquele número, muda de urna. Retorno o número sorteado para o meu saquinho de bolinhas para sortear. Tá? É um sorteio com reposição. Ou seja, pode acontecer de, no próximo passo, a mesma bolinha 21 voltar para a urna A. Isso é possível. A questão é se é provável ou não.
tá bom? Então, notem, essa é a minha dinâmica. Tenho 100 bolinhas distribuídas em 2 urnas ou 100 pulgas distribuídas em 2 cachorros. Cada pulga ou cada bolinha tem um identificador. Todos esses possíveis identificadores são sorteados uniformemente. O número sorteado faz com que o indivíduo, pulga ou bolinha que porta aquele número, mude de urna. Mudou de urna, foi um passo temporal, eu atualizei o sistema. Bom? Olha só. Isso, pessoal, como são estados discretos, apesar de nós termos várias bolinhas, daria para a gente enumerar tudo o que acontece aí. E o tempo é discreto, e tem um elemento de estocasticidade no sorteio, isso é uma cadeia de Markov de tempo discreto. Poderíamos fazer uma construção como essa. Só que seria exponencialmente difícil nós estudarmos esse problema, porque a quantidade de estados do sistema seria 2 elevado a n. Querem saber por quê? Se nós prestarmos atenção na identidade das bolinhas ou das pulgas, tá? Nós teríamos que distinguir, por exemplo, o estado em que 21 e 32 estão aqui e todas as demais bolinhas estão aqui. Isso não seria a mesma coisa do que eu ter as bolinhas 3 e 7 aqui e as demais do outro lado. Porque eu veria a identidade das bolinhas, ou dos meus átomos. Uau! Tá? Não, isso é muito complicado para a gente. Isso nos levaria a 2 elevado a n estados, porque a bolinha 1 teria 2 estados possíveis, urna A ou urna B. A bolinha número 2 também teria 2 estados possíveis, urna A ou urna B. Notem, nós deveríamos dizer qual é a urna onde se encontra cada uma das n bolinhas. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, princípio multiplicativo da análise combinatória. Isso nos daria 2 elevado a n estados. Notem, pessoal, Paul e Tatiana Ehrenfest, sua esposa, conceberam esse modelo exatamente para tentar explicar a segunda lei da termodinâmica. Termodinâmica é macroscópica. Macroscópica não enxerga átomos, tá bom? Então, nós poderíamos imaginar que teríamos átomos difundindo de um lado para o outro, quando nós fazemos essa construção. Então, note que esse caso em que a identidade de cada bola no sorteio e no estado é preservada, não é prático do ponto de vista computacional, mas também é inadequado do ponto de vista físico. Eu não quero saber onde está cada átomo do meu sistema. Na verdade, o que nós podemos perceber macroscopicamente é uma descrição simplificada do problema. Nós devemos abrir mão de rastrearmos a identidade das bolinhas e apenas dizermos que nós temos I bolas na urna A e necessariamente Nzão menos I bolas na urna B, independentemente das suas identidades. Foi o que eu representei aqui com essa interrogação. É claro que nessa nossa dinâmica hipotética, eu ainda preciso da identidade das partículas para eu saber qual bolinha mudará de urna a cada passo. Só que eu não vou representar, modelar o meu sistema num espaço de estados olhando a identidade das bolinhas. Então foi isso que eu quis dizer aqui, que a identidade das bolas ela é relevante apenas no sorteio e não na descrição do estado. Notem a simplificação brutal que surge daqui. Porque aqui na urna A, ou eu tenho uma, ou duas, ou três, assim por diante, até n igual a 100 bolinhas, ou zero. Então eu tenho uma, duas, três, até n, mas eu posso ter zero. Seria o caso de todas as bolinhas estarem na urna B. Então eu tenho n mais 1 estados. Por favor, contrastem essa expressão linear com essa expressão exponencial. Bom? E é isso que eu sinto se eu tenho mais átomos de um lado do que de outro num problema, por exemplo, de difusão, certo? Que aí nós poderíamos ter a formação de uma corrente de partículas para igualar concentrações dos dois lados de uma membrana, ou de partículas com maior energia cinética média migrando para um lado, em que eu tenho partículas com menor energia cinética média para um processo de termalização. É isso que nós sentimos, tá bom? Então, olha só, é uma descrição completamente diferente que nós temos agora.
E notem que nós passamos a dizer que nós temos uma variável de estado x de t que pode valer qualquer valor i de 0 até n. O número de bolas na urna A, eu quero convencionar assim, vai ser o estado da minha cadeia de Markov. Tá bom? Muito bem. O fato notável que eu quero destacar aqui para vocês é que a dinâmica ela é reversível em nível microscópico, mas ela será irreversível em nível macroscópico. O que eu quero dizer com isso? Ora, se eu pudesse manipular o saquinho com as bolinhas no sorteio, evidentemente eu consigo fazer qualquer partícula numerada migrar para qualquer urna que eu queira. Não é que eu queira manipular nada, mas eu quero dizer que, por princípio, eu posso ir de qualquer configuração para qualquer outra. Nada é proibido. Tudo bem? Sequencialmente, migrando uma bolinha numerada de cada vez, eu conseguiria gerar qualquer uma daquelas 2 elevado a n configurações no modelo mais detalhado, tá? Só que, apesar da dinâmica nesse sentido, então, ser microscopicamente reversível, macroscopicamente ela não é. Sabe por quê? Se eu começar com um número de bolas muito grande em uma das urnas e muito pequeno em uma das outras, nós teremos uma tendência probabilística para caminharmos para uma equalização estocástica, com flutuações, claro, mas uma tendência de, em média, o número de bolas nas duas urnas serem iguais. Nós veremos isso acontecer. Então, antes de nós irmos para o formalismo matemático, vamos tentar ver uma ilustração disso. Bom? Então, agora eu vou mudar de tela. Eu vou para cá. Bom? Eu imagino que todos consigam ver aqui qual é o site. Chama-se randomservices.org. Tá bom? É um site de uma certa universidade, que tem um departamento de estatística e probabilidade, e que eles têm aqui uma série de aplicativos muito ilustrativos de diversos problemas de probabilidade e processos estocásticos. Eu não conseguiria fazer uma animação melhor, dando o crédito, não vejo nenhum problema em nós fazermos isso. Pessoal, essa aqui é a animação específica do modelo das urnas de Ehrenfest, tá bom? O que está sendo representado aqui? Esse parâmetro m igual a 10, que poderia ser diminuído até 1, ou elevado até 100, representa a quantidade de pulgas nos cachorros, a quantidade de bolinhas. Então, no caso, eu fiz o esquema ali nas notas de aula falando em 100. Então, daqui a pouco eu vou representar este caso aqui, m igual a 100, tá bom? Só que eu quero começar ilustrando o que acontece com 10, para vocês verem mais facilmente o que vai acontecer. Vamos ver se eu consigo chegar aqui no 10, andando devagarzinho eu consegui chegar lá. Bom, eu vou dizer que o estado inicial aqui é x0 igual a 0. O que é isso? Isso quer dizer que eu tenho 0 bolinhas na minha urna A, na minha urna da esquerda, tá bom? Lá naquele desenho. Vocês não estão vendo as urnas aqui, tá? Mas eu vou fazer um passeio pelos estados da cadeia de Markov. Então, eu estou começando com 0 bolas na urna A e todas as 10 bolas na urna B, da direita. Tá bom? Aqui, eu posso fazer passo a passo ou uma animação rápida que nunca vai parar. Eu vou começar fazendo passo a passo. Ora, pessoal, se eu não olho a identidade das bolas, é esse o contexto do modelo das urnas de Ehrenfest, tá? O que vai acontecer? Se eu estou com 0 bolas na urna A, da esquerda, e todas as outras 10 na direita, é certo o que vai acontecer no primeiro passo temporal. Uma das bolas da urna B irá para A. Então, aqui não há nem probabilidade, é determinístico. Estão vendo aqui o estado 0? Eu vou dar um passo, certamente eu vou caminhar para o estado 1. Tá bom? O que esse site vai mostrar aqui para gente? Além de mostrar onde nós estamos no espaço de estados, pessoal, nunca serão representadas as 10 bolinhas aqui. Aqui está dizendo que agora tem uma bolinha na urna A. Tá? Vai ser ilustrada aqui em vermelho, sendo renormalizada a cada vez a distribuição de visitação dos estados da cadeia de Markov.
O que está representado aqui em azul é uma solução analítica que existe para qual será a distribuição estacionária. Então, a ideia é que nós possamos ilustrar aqui distribuições empíricas, sempre renormalizadas, porque depende de quantos passos nós demos, e mostrar que essa distribuição empírica vai caminhando para a distribuição estacionária esperada. Tá bom? Agora, notem que para um próximo passo, nós temos um elemento estocástico em ação. Porque por mais que seja improvável que eu pegue aquela única bolinha da urna A e a retorne para a urna B, isso é possível. Nós estamos agora comparando eventos com probabilidades 1/10 e 9/10. Com 90% de chance, eu devo ir para o estado 2. É muito mais provável eu sortear uma das 9 bolinhas que já está na urna B e uma delas ir para A, do que o contrário, do que eu sortear aquela única que está em A. Então, vejamos se nós temos muito azar ou vamos ter um evento típico. Uau, aconteceu um evento típico. Tá bom? Notem, e agora a minha cadeia de marca foi para o estado 2. Tá? Não se assustem com esse vermelho, porque, como eu disse, é um histograma que vai sendo normalizado a cada vez. Eu só visitei 2 estados até agora, estado 1 e estado 2, uma vez cada um. Eu deveria realmente ter barras iguais para esses 2 estados. Vamos dar mais um passo. Uau! Agora eu podia ter dado azar, porque as chances eram de 7 contra 3. Agora que eu estou no estado 3, as chances são de 6 contra 4. O 6 venceu. Só que agora eu estou numa condição de 5 contra 5. Migrei para lá. Nossa, vários passos consecutivos na mesma direção. Só que chega uma hora e as probabilidades se manifestam. Agora eu voltei. Vocês devem ter percebido que a bolinha voltou. Posso ir clicando aqui várias vezes e eu vou visitando os estados da minha cadeia de Markov de 0 a 10. São 11 estados possíveis. Lembra daquele N mais 1? Tá? E cada vez que eu passo por um desses pontos, eu atualizo aqui a distribuição empírica de frequências dos estados que eu visitei. Claro que há uma memória do meu estado inicial. Só que isso pode ser perdido. Eu vou apertar agora uma corrida sem fim deste problema. Notem que, como nós temos poucos estados, nós podemos ter flutuações grandes longe da média. Que o valor médio será eu estar no estado 5, 5 bolas numa urna, 5 bolas na outra. Tá? Mas grandes flutuações são possíveis. Vocês vejam que rapidamente a gente já convergiu para a distribuição em azul. Aqui nós temos desvios padrões empírico em vermelho e teórico em azul sendo representados também. Tá bom? Vou parar. Vamos ver o que acontece agora quando nós temos muito mais bolas. Bom, vou começar no estado 0 também. Então, olhem aqui que eu estou no estado 0. 0 bolinhas na urna A, todas as 100 na urna B. O primeiro passo é certo. O segundo é praticamente certo, porque é 99 contra 1. 98 contra 2 agora. 97 contra 3. E assim por diante. Então, esses eventos aqui são quase certos. Opa, mas teve uma volta. Teve uma volta ali. E assim por diante. Estou navegando no meu espaço de estados. Em azul será a distribuição de equilíbrio. Eu vou soltar aqui a simulação para nós percebermos o que acontece. Notem como a memória da condição inicial ainda está presente, mas torna-se cada vez menos relevante. Depois de muito tempo, isso aqui vai tender a se anular. E não é provável agora que nós tenhamos excursões muito distantes dos valores médios. Notem que o desvio aqui, ó, padrão, para um lado e para o outro, um certo intervalo de segurança que nós temos aqui, é muito menor do que todo o domínio possível do nosso espaço de estados. Tá bom? Ó, tivemos até uma inércia, né? Nós viemos desse lado aqui e o nosso pico até passou. Não faz sentido falar em inércia aqui, tá, pessoal? Mas é uma flutuação estocástica. Mas se nós esperarmos tempo suficiente,
nós temos resultados analíticos para esse modelo que garantem que nós vamos convergir para a distribuição de equilíbrio. Tem toda a cara de uma gaussiana, tá bom? Seria possível demonstrar aproximações gaussianas para esse camarada. Então, notem, principalmente, o caráter irreversível do que nós estamos observando aqui. A distribuição empírica, deixa eu mostrar novamente desde o começo, ela caminha deterministicamente, não para um estado, mas para uma distribuição de equilíbrio. Nós não vamos para um ponto estacionário, como, por exemplo, um mínimo de um potencial em mecânica, certo? Nós vamos para uma distribuição de equilíbrio. Essa caminhada para a distribuição de equilíbrio é determinística. Caminhada para a distribuição. Claro que mesmo depois que eu ficar no estado estacionário, há flutuações. Serão as flutuações descritas por essa distribuição de equilíbrio em azul. Mas é uma distribuição de equilíbrio. Como essa irreversível, nós percebemos que esse processo de engrossamento da nossa visão, de perda de resolução, quando nós abrimos mão ou somos incapazes de observar o que acontece microscopicamente no nosso sistema, e somos obrigados a recorrer a uma visão macroscópica, nós estamos necessariamente usando um número de graus de liberdade, de variáveis, muito menor do que a verdadeira dinâmica do nosso problema. Nós teríamos reversibilidade se tivéssemos poderes sobre-humanos, em que pudéssemos rastrear a dinâmica das nossas bolinhas na urna de Ehrenfest detalhadamente, ou dos nossos átomos ou bolinhas de bilhar, se confiássemos na mecânica clássica ou quântica. Mas não é isso que nós efetivamente podemos medir fisicamente. O que nós sentimos é o macroscópico. E o caminho do macroscópico é irreversível. Tenho menos variáveis, menos estados para descrever o sistema. É um borrão na nossa visão, é uma perda de resolução. Nós temos uma expressão para isso em física e estatística que se chama coarse graining. É um engrossamento de visão. Certo? É uma perda de graus de liberdade. Isso induz a irreversibilidade dentro daquele conjunto de graus de liberdade efetivos. Mesmo que numa descrição muito mais completa você pudesse ter reversibilidade. Tá? Então, posteriormente, venham a esse site e brinquem aqui, não só com esse modelo, mas com outros. São extremamente interessantes. Tá bom? Então, agora eu vou retornar às notas de aula. Tá? Espero que vocês tenham se motivado. Só que agora nós precisamos ir para o trabalho duro, nosso trabalho nível de pós-graduação. Tá? Será que nós podemos escrever a nossa evolução dessa cadeia de Markov de tempo discreto? Sim, podemos. Acompanhem o raciocínio aqui comigo, por favor. E não se esqueçam que nós temos origem na direita, nesses índices dos nossos elementos da matriz de transição, e destino aqui. Então, se eu tenho J bolinhas na urna A, qual é a probabilidade de que em um passo eu passe para J mais 1? Ora, basta que eu sorteie qualquer uma das bolinhas que esteja na urna B, na outra urna. Porque sorteando uma delas, qualquer que seja, virá para a minha, que eu sou a urna A, eu já tinha J, irei para J mais 1. Qual é a chance de uniformemente eu sortear alguma das bolinhas na urna B? Ora, lá há N menos J bolinhas, num total de N. Tá? Eu estou na urna A, tem J em mim, tem N menos J em B. A chance de sortear alguma bolinha de B é N menos J sobre N. Aquela bolinha de B virá para mim, eu, urna A, que estou no estado J, e eu irei para J mais 1. Bom? Por outro lado, qual é a probabilidade de eu ser a urna A, eu estar no estado J e eu transicionar em um passo, meu sistema transicionar para o estado J menos 1? Ora, isso exige que eu perca uma bola na urna A. Qual é a chance de eu sortear uma bola da urna A quando eu tenho J bolas na urna A? J sobre N. Certo? Então, essa é a probabilidade de transição de J para J menos 1. Notem que qualquer outra probabilidade de transição é nula.
sempre nós vamos ter uma bolinha mudando de urna, tá? Então, todas as outras possibilidades têm probabilidade de transição zero. Nós vamos usar esses resultados aqui, vamos adaptá-los, na verdade, para nós escrevermos a equação de evolução temporal de um passo da nossa cadeia de Markov da urna de Ehrenfest, do modelo das urnas de Ehrenfest. Olha só, podemos pensar isso aqui como uma aplicação da lei da probabilidade total. Vocês vão perceber que vai ter uma pequena manipulação nos índices envolvidos nessas expressões em verde, tá bom? A chance de eu estar no estado I no instante t, ou seja, de eu ter I bolinhas na urna A no instante t, depende. Primeiro, eu deveria ter I menos 1 bolinhas na urna A no instante anterior. I menos 1. Eu quero aumentar 1. Ora, aumentar 1 é dada por essa expressão. Mas notem que eu não estou partindo de J, eu estou partindo de I menos 1. Tudo bem? Então, se essa probabilidade aqui era N menos J sobre N, a minha probabilidade de eu transicionar de I menos 1 para I será N menos I menos 1 sobre N. Este termo aqui é este, porque o J aqui no caso é I menos 1. Por que eu tive que colocar I menos 1 aqui? Porque eu centrei a minha atenção no I aqui. Para eu chegar no I, no instante anterior, eu deveria estar em I menos 1. Eu preciso adaptar essa expressão aqui. Está ela aqui. Multiplicando πi menos 1. Aqui está πi menos 1. Mas eu não precisava estar em I menos 1. Podia ser que eu estivesse em I mais 1. Estar em I mais 1 no instante anterior e transicionar de I mais 1 para I. Ora, isso significa perder uma bolinha. A urna A, perder uma bolinha. Perder uma bolinha está descrito aqui. Só que notem que isso é a partir de um estado J. Quem faz esse papel é I mais 1. Então, nós devemos ter I mais 1 sobre N, como vocês veem aqui. Bom? É muito conveniente escrever essas expressões fixando o seu índice de origem para você escrever as expressões sem problema, para só depois adaptá-las, porque a sua origem vai mudar, certo? Tá? Então, nós temos aqui uma relação de recorrência de 3 termos, parecida com a do random walk, o passeio aleatório do bêbado em uma dimensão, só que mais difícil. Porque lá naquele caso, nós tínhamos uma complicação lá, que eram 2 índices, mas nós também temos 2 índices aqui, tá? É porque o meu tempo não está como índice, ele veio aqui para dentro. Tá? Só que nós só tínhamos objetos constantes multiplicando as nossas probabilidades. Eram P e Q no random walk. Agora não, agora nós temos dependência no próprio índice do estado. Tá? Então, é possível nós resolvermos isso aqui, mas dá mais trabalho. Tá bom? Então, nós não seremos tão ambiciosos. Nós não vamos achar a solução completa do modelo das urnas de Ehrenfest nesta aula, tá? O que nós faremos vai ser só tentar achar alguma indicação de que realmente ele é um bom modelo para nós entendermos a seta do tempo, a segunda lei da termodinâmica, o crescimento da entropia. Nós vamos focar a atenção apenas no valor médio e ver o que acontece com o valor médio da nossa cadeia de Markov, tá bom? Então, temos essa equação. Deixa eu destacar aqui, em contraste com o que eu fiz em alguns exemplos com funções geradoras de aulas anteriores, que essa equação, pessoal, πi de t igual a isso aqui, ela é válida para i igual a 1 até n menos 1. Só que os estados 0 e n, eles exigem equações separadas, tá bom? Verifiquem depois essas equações aqui, tá? Elas poderiam ser entendidas como casos especiais dessas, caso i valesse 0, porque afinal de contas não existe o estado n-1, ou quando i valesse n, porque também não existiria estado n mais 1. Então, se vocês entendessem esses anulamentos, vocês poderiam ver que essas equações que eu chamei de 2 e 3 poderiam formalmente ser vistas como casos particulares da equação 1. Mas eu quis ser mais cuidadoso do que isso, vocês vão perceber por quê, e falei explicitamente que o i vale de 1 a n menos 1 aqui. Bom? Aqui vai ser o nosso momento de muitos cálculos algébricos nessa aula. Vamos lá. O que eu vou fazer?
eu vou fazer o seguinte, eu vou definir aqui qual é o estado médio do meu sistema no instante t. Pessoal, esse aqui é o número médio de bolas na urna A. É o número médio de bolas na urna A. Eu poderia chamar simplesmente disso, mas eu vou chamar de mi de t. Média, uma função do tempo. Ora, claro que a gente define essa média como nós definimos qualquer média. A probabilidade de, no instante t, nós estarmos com i bolas e fazemos aqui a média ponderada desses is, para todos os is de 0 a n. O detalhe é que tem uma dependência temporal t, nesses pesos probabilísticos que se manifesta aqui, tá bom? Pessoal, o que nós vamos obter? Nós vamos achar uma relação de recorrência para a média e iremos resolvê-la, tá bom? Mas agora vamos aos cálculos. Muito bem. Olha só, primeira manipulação que eu vou fazer. Esse meu mi de t, é conveniente para mim fazer o seguinte. Vocês percebem que o i igual a zero não contribui em nada, certo? Então, a gente poderia escrever esse somatório aqui indo de 1 a n. Só que eu vou escrevê-lo como somatório de 1 a n menos 1, claro que é o mesmo somando, e vou deixar o termo i igual a n separado. Notem que o termo i igual a n, corresponderá a nzão, pi nzão de t. Ele está aqui separado. Por que eu fiz isso? Porque eu tenho uma expressão ali em cima para o pi de t, aquela relação de recorrência complicada, e lá o i varia de 1 a n menos 1. Tá bom? Então, eu ajeitei isso aqui para que naquela equação complicada lá em cima, vamos lá. Na verdade, é essa, ó, esqueçam esse termo intermediário, né? A equação é pi de t igual a isso. O que eu vou fazer? Vou multiplicar por i à esquerda e à direita. E vou somar para todos os valores i de 1 até n menos 1. Tá bom? Vocês já viram o lado esquerdo lá embaixo. Soma i, pi, para ir variando de 1 a n menos 1. Só que isso será igual a isso aqui. E aí que nós vamos ter que abrir contas. Vamos lá. Então, vocês estão vendo isso aqui. Esse termo aqui, ele tem uma expressão simples usando a equação 3. Por isso que eu falei, ó, 3 e 1. Olha a equação 3. N, πzão n de t, que é exatamente o que aparece lá, ó, será πzão, pi, e não menos 1, t menos 1. Eu já usei a equação 3 aqui. Só que agora esse outro termo é bem mais complicado do que isso. Vou ter que multiplicar o lado direito daquela equação grande lá em cima por i e fazer um somatório, tá bom? E aí vem um pequeno truque, que nem é tão mágico assim, depois que a gente fica um pouco mais experiente, a gente percebe que é isso que a gente tem que fazer, para simplificar a nossa vida. Ora, o primeiro termo aqui, nós temos que lidar, envolve i menos 1, e não i. Vou ter que multiplicar isso aqui por i e somar? Então eu vou fazer um pequeno truque. Eu vou escrever i de um jeito engraçado. Se o que aparece nesses outros termos é i menos 1, eu vou dizer que i é i menos 1 mais 1. Tá? Isso vai facilitar bastante a nossa vida, a nossa identificação de termos. O outro termo envolve i mais 1. Esse termo também será multiplicado por i e também teremos um somatório. Ora, mas se o que eu vejo aqui é i mais 1, então antes que eu abra qualquer outra coisa, eu vou escrever i como i mais 1 menos 1, para que esse i mais 1 tenha uma correspondência direta com as outras ocorrências desse objeto nesta expressão. Tudo bem? Então, agora vocês estão vendo qual será o nosso desafio. Nós partimos da definição da média do estado da nossa cadeia de Markov no instante t, escrevemos uma expressão que é essencialmente a definição dela, só que nós tivemos acesso a informações do instante anterior mediante a nossa expressão 1 de π de t. E agora precisamos trazer toda essa expressão para o instante t menos 1. Esse termo já veio, e agora nós trouxemos o resto. Só que agora nós precisamos de uma álgebra. Qual será a complicação? Nós teremos pelo menos, deixa eu ver,
Teremos 1, 2, 3, 4, 5, 6 termos logo abaixo. Porque esse primeiro somatório, primeiro termo, vezes primeiro termo. Primeiro com segundo. Segunda parcela com primeiro, segundo com segundo. Serão as 4 primeiras equações. O segundo é um pouquinho mais fácil. Nós vamos ter 1, 2 termos. Tá bom? Então vamos tentar olhar isso com algum cuidado. Tá? Andei só uma linha num primeiro momento. Repeti esse termo aqui. Ele está aqui. Tá? E aqui entre chaves, vocês vão estar vendo simplesmente o resultado do somatório deste objeto por n sobre n, que é 1, por πi. Tá bom? Verifiquem depois essas contas com calma. Mas, eu vou estar somando i menos 1 vezes 1 vezes πi menos 1 no instante anterior. Ora, somar i menos 1, πi menos 1 é definição de média. Só que tem um defeito, porque eu não pego todos os estados de 0 a n. Vocês vão perceber que realmente a soma deste cara por 1, por esse π menos 1, parece a média no instante t menos 1, mas tem 2 termos de defeito. Verifiquem depois que estão faltando este termo e este termo. Efetivamente, se eu ia só até nzão menos 1, e aqui é i menos 1, eu chegava só até n menos 2, né? Realmente tinha que faltar algo relativo a n menos 1 e nzão. Então, esse termo entre chaves foi só o primeiro dos 4 caras que vão surgir desse somatório. Ufa! Bom, não sei se eu vou explicar todos, não. Mas deixa eu tentar explicar pelo menos o segundo. Vamos lá. O que vai acontecer agora? Nós teremos i menos 1 vezes menos i menos 1 sobre n e i menos 1. O menos 1 sobre n eu coloco aqui, pessoal. O que vai estar sobrando será a soma do quadrado de i menos 1 com as probabilidades i menos 1. É só fazer uma mudança de índice. Pessoal, isso é um segundo momento no instante t menos 1. É quadrático. É por causa do i menos 1 quadrado que está lá. Só que o mesmo defeito que a gente teve para a primeira das 4 parcelas que vão surgir aqui, nós temos aqui. Faltaram os termos com n menos 1, nzão menos 1 e nzão. Então eu tenho que tirar esses termos quadráticos aqui. Notem a analogia com o que aconteceu com a média antes, só que agora é quadrático. Isso é importante. Tá bom? Então, essencialmente, era uma média, defeitinhos. Era um segundo momento, menos defeitinhos, porque eu não varria todo o espaço de estados. Agora vai vir esse cara, que é 1 vezes uma probabilidade. Eu estaria somando probabilidades. Isso tem jeito que deveria dar normalização, mas temos os mesmos defeitinhos de enão menos 1 e enão, análogos aos casos anteriores. E, finalmente, 1 vezes menos 1 sobre n, dá um fator menos 1 sobre n, i menos 1, πi menos 1. Então, nós temos aqui um menos 1 sobre n, soma de i menos 1, πi menos 1, tem cheiro de média, mas tem defeitinhos. Tá bom? Uau! Tá? Esqueçam os cancelamentos num primeiro momento. Falta olhar agora o segundo somatório. O segundo somatório, ele é mais simples, porque só vai gerar 2 objetos, duas expressões, e não 4, como o outro somatório. I mais 1 ao quadrado tem um fator n. Isso tem cheiro de segundo momento do estado da minha cadeia no instante anterior, mas tem um defeitinho. O defeitinho agora é para o outro lado. Tá? Notem que os defeitos eram em n menos 1 e n no primeiro somatório, agora os defeitos são para baixo, no 0 e no 1. Só que esses são muito mais simples, porque o 0 anula tudo, e o 1 nem mesmo aparece aqui, porque é 1 vezes algo, no lugar desse n menos 1. Então, é um defeito nesse segundo momento. E o outro fator é menos 1 sobre n, algo que tem cheiro de média, menos 1 sobre n, algo que tem cheiro de média, mas tem um defeito.
Verifiquem calmamente todas essas contas depois. Tá? Eu deixei representados aqui para vocês todos os mágicos cancelamentos que ocorrerão. Tentei fazer uma correspondência de cores e de números de traços. Tá? Quase tudo se anula. É uma maravilha. Certo? Quase tudo funciona muito bem. Mas esse termo 1 permanece. E nós teremos apenas a sobrevivência, fora esse termo 1, teremos a sobrevivência apenas de termos que envolvem a média no instante anterior. Resumindo tudo, verifiquem, nós temos essa lindíssima equação de recorrência para a média da nossa cadeia de Markov, né? Estado médio. Bom? Então, olha só o que acontece. O estado médio do nosso sistema evolui no tempo de uma forma multiplicativa, maravilha, isso não depende de t. É uma recorrência linear, não homogênea. Pessoal, isso aqui é um análogo de tempo discreto para uma equação diferencial linear não homogênea, com o termo não homogêneo constante, igual a 1. Tá? E é possível mostrar que as mesmas propriedades de superposição que nós conhecemos para equações diferenciais, contínuo, valem também para recorrências de tempo discreto. Tá? Eu não tenho tempo de discutir isso aqui com calma, mas vocês têm plenas condições de vocês testarem o princípio de superposição de soluções nesse caso. Tá? Então, aqui valem propriedades análogas àquelas que nós conhecemos das equações diferenciais. Em particular, se nós temos uma recorrência linear, a solução geral é dada por uma solução de uma equação homogênea associada mais uma solução particular. Tá bom? Então, o que nós faremos? Antes de mais nada, vamos apelidar essa constante de lambda, para simplificar a nossa vida. E a nossa equação homogênea associada, lembrem-se, homogênea associada é quando a gente não tem o termo não homogêneo. A solução dessa nova equação tem que ter um outro nome, não pode ser I, é a solução homogênea. Então, essa é a equação homogênea. Ela é obtida a partir da equação de recorrência linear de ordem 1 completa, eliminando-se o termo não homogêneo. Temos aqui, como esse termo é constante, isso é uma solução exponencial, simplíssima, onde C aqui é uma constante arbitrária. Essa é a solução homogênea. A solução particular para essa recorrência é particularmente simples, porque é uma constante. Então, aqui nós fazemos um ansatz de uma solução particular constante. Tá bom? E vamos ver se funciona. E funciona, tá, pessoal? Então, ó, notem que a equação de recorrência particular, ela é idêntica à equação que nós tínhamos de ponto de partida. Simplesmente nós imporemos a ela o nosso ansatz. Tá? Então, colocando uma constante no lugar dessa nossa solução particular, nós somos levados a essa expressão. E a constante D é 1 sobre 1 menos lambda, onde lambda depende apenas da natureza da nossa urna. Tá bom? Achamos a nossa solução particular. Nossa solução completa é... Uau! Solução homogênea, da equação homogênea associada, mais a solução particular. Maravilha! Ora, essa constante arbitrária de integração, notem que o C tem um status completamente diferente do D, tá, pessoal? O D, ó, parâmetro do problema, foi a solução particular. Isso aqui não tem nada mais a ser achado, já foi achado. Só que essa constante arbitrária na solução homogênea depende de condições iniciais. Eu vou trabalhar aqui esse problema imaginando que todas as bolinhas estivessem inicialmente na urna que eu tomei como referência para indexar o estado. Eu vou dizer, ao contrário da animação no site, que eu sempre começava com a urna A vazia, aqui eu começo com a urna A cheia. Tá bom? E aí, isso nos leva a uma solução. Isso aqui é um problema de valor inicial, certo, pessoal? Só que em tempo discreto e não em tempo contínuo. Isso nos leva a essa solução aqui, o valor médio da nossa cadeia de Markov, o estado médio do nosso sistema é dado dessa forma, n menos d, lambda t. Notem que está tudo determinado. N é o número de bolas distribuído nas urnas. D depende também do número de bolas que nós temos no sistema. Lambda, D e lambda são dados. Acabou. Tá? Nós podemos apenas eliminar
essas variáveis auxiliares, D e lambda, para escrevermos uma solução explícita que dependa apenas do número de bolas que nós temos distribuídas nas urnas de Ehrenfest e do tempo. Olha só, pessoal. 1 menos 2 sobre n é um número positivo menor do que 1, de módulo menor do que 1. Número de módulo menor do que 1 elevado ao tempo é sempre decrescente, isso tende a zero. Então, nós vemos que o nosso número médio de partículas no sistema tende, a partir de n, monotonicamente decrescente para n sobre 2, que é a minha termalização, igualdade no número médio de bolinhas nas duas urnas. Então, nós estamos vendo, notem que uma média já é uma grandeza macroscópica, certo? Não tem flutuações aqui. A média envolveria já a gente considerar todas as possibilidades. Então, embora flutuações microscópicas, oscilações fossem possíveis, tanto que nós vimos barrinha do histograma voltando de vez em quando naquela simulação, mas isso aqui é médio, já é macroscópico, já, tá? É limpo. A média vai deterministicamente, exponencialmente para o equilíbrio. Entropia crescendo, segunda lei da termodinâmica. Tá? Numa próxima aula, eu posso até inventar uma função entropia que sempre cresça, de 0 a 1, se eu normalizá-la para esse sistema. Mas, essencialmente, já está tudo aqui nesse decrescimento monotônico desse valor médio. Bom? E com isso eu encerro essa aula. Né? Não sei se mais curta, mais simples, mas a gente continua a discussão de cadeias de Markov no nosso próximo evento. Então, aguardem apenas eu encerrar a transmissão